Vamos falar de uma coisa: a nossa relação com os objetos que usamos todo dia. Já parou para pensar nisso? Pois é, tem um movimento rolando que está mudando completamente essa lógica. É a tal da cultura do conserto. Sabe aquela cena clássica? Seu liquidificador, sei lá, um micro-ondas, para de funcionar do nada. E aí? O que se faz? É bem nesse momento de frustração que começa a nossa conversa de hoje. Olha, no fundo, a gente tem duas opções. A mais óbvia, né? A que a maioria acaba fazendo. Joga fora e compra outro. Mas tem um outro caminho, um que é mais das antigas, meio esquecido, que é o de literalmente botar a mão na massa e tentar consertar. E é justamente essa escolha que dá vida ao movimento que a gente vai desvendar aqui. Então, essa ideia de faça você mesmo não é nova, mas ela evoluiu e muito. Hoje ela ganhou um nome mais moderno e, digamos, superpoderes: a cultura maker. Pensa assim, é a velha filosofia do conserto, só que turbinada com tecnologia barata, muita gente colaborando e uma comunidade que está espalhada pelo mundo todo. Ok, mas de onde é que saiu isso tudo? A cultura maker não apareceu do nada, né? A história dela, na verdade, é sobre como várias coisas se juntaram no momento certo: ideias, tecnologia e, o mais importante de tudo, gente se conectando, uma comunidade. O movimento explodiu mesmo por causa de três coisas que aconteceram quase juntas. Primeiro, lá em 2005, surgiu uma revista, a Make, que meio que deu um nome e uma cara para essa galera. Daí vieram as Maker Fairs, que eram tipo umas feiras gigantes que tiraram os projetos da garagem e levaram para o público. E o golpe final, o que mudou o jogo de vez, foi a tecnologia. Plaquinhas como o Arduino e as impressoras 3D ficaram tão baratas que, de repente, qualquer um podia criar em casa coisas que antes só uma grande indústria conseguia. E o mais interessante é que essa cultura toda ganha uma força absurda quando a grana aperta, sabe? Em tempos de crise econômica. O que para muita gente era só um passatempo, um hobby, vira uma ferramenta super poderosa para atravessar esses momentos difíceis. Aí fica a pergunta, né? Peraí, se as coisas estão caras, como é que alguém vai ter dinheiro para comprar máquina, componente, essas coisas? Parece que não faz sentido. Mas o segredo não tá no preço das ferramentas. Tá em mudar totalmente o jeito de pensar sobre consumo. E é aqui que está o pulo do gato. A cultura maker não é sobre gastar mais dinheiro. É o contrário. É sobre gastar com mais inteligência. É deixar de ser dependente de comprar tudo pronto e passar a ter a capacidade de criar, de adaptar, de consertar. No fim das contas, é uma baita estratégia de resiliência. Tá, mas e na prática, como isso funciona de verdade? A lógica maker se baseia em 4 passos, 4 estratégias. Primeiro, a regra número 1 é consertar, não jogar fora. Segundo, colaborar em espaços compartilhados. Terceiro, usar o que se sabe para fazer uma grana extra. E quarto, que é o grande objetivo, ganhar autonomia, não depender tanto das grandes empresas. Vamos pegar o primeiro passo, o de reparar. Pensa só, quebrou aquela pecinha de plástico do liquidificador. O normal seria jogar o aparelho todo no lixo. A solução maker, desenhar a peça no computador e imprimir numa impressora 3D por alguns centavos. Ou, sei lá, a parte eletrônica de um aparelho pifou. Em vez de descartar, dá para usar uma plaquinha controladora super barata para fazer ele funcionar de novo. O custo do conserto, no final, é quase nada perto do preço de um produto novo em folha. Mas e as ferramentas mais pesadas, mais caras? Ninguém precisa montar uma fábrica na garagem. É para isso que existem os Fab Labs. São tipo umas oficinas comunitárias, sabe? Cheias de equipamentos profissionais, como cortadoras a laser, tudo o que se pode imaginar. E o acesso a tudo isso é por uma mensalidade baixinha ou, às vezes, até de graça. É como se fosse uma socialização dos meios de produção, só que super moderna para o século XXI. Aí o que acontece é bem legal. Uma hora a pessoa cansa de só consertar e começa a criar. O que começou como um hobby para resolver um problema em casa, de repente vira uma chance de negócio, uma forma de ganhar uma graninha extra. E por que isso dá certo? Pensa bem, o mercado está lotado de produto igual, feito em massa, sem alma, né? Aí quando aparece um item feito à mão, personalizado, ele se destaca na hora. Ele tem uma história, tem um cuidado ali que o produto industrializado não tem, e é por isso que as pessoas dão mais valor. Agora a gente chega no quarto pilar, que talvez seja o mais transformador de todos, a autonomia. Existe um custo que a gente não vê, um custo de não saber como as coisas ao nosso redor funcionam. Na cultura maker, eles chamam isso de imposto da ignorância. É um imposto que a gente paga toda vez que depende de uma solução que é fechada, cara, e na qual a gente não pode mexer. E essa autonomia aparece de jeitos diferentes. Pode ser montar o próprio móvel do zero, em vez de comprar pronto na loja, ou programar um sisteminha simples para acender a luz de casa sem precisar comprar aqueles sistemas caríssimos.
Cada projeto desses, por menor que seja, é um passinho para longe de ser refém das grandes marcas. É um passo em direção à liberdade. E tudo isso, no fim das contas, leva a uma reflexão bem mais profunda sobre o que realmente significa ser dono de alguma coisa hoje em dia. A cultura maker vem com uma nova ideia do que é propriedade. Em momentos de crise, de incerteza, toda essa filosofia se resume em uma única frase. É quase um mantra que muda completamente a nossa relação com as coisas que a gente tem. A frase é essa: se eu não posso abrir, consertar ou modificar, eu não sou o dono de verdade. Pensa no peso disso. A ideia aqui é que ser dono de algo não é só pagar por aquilo. A posse de verdade está em poder entender, controlar e adaptar o que a gente comprou. E isso deixa uma pergunta no ar, para a gente pensar. Se a gente olhar para as coisas que estão ao nosso redor agora, os eletrônicos, os móveis, de quantas dessas coisas a gente é realmente dono, seguindo essa lógica? Fica aí a reflexão sobre o que de fato significa possuir alguma coisa.